Boa noite. A maior parte da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, fica no Brasil. Só por esse motivo deveríamos ter tido papel preponderante na cúpula de ação climática da ONU, mas nossos representantes sequer discursaram. As palavras mais veementes, históricas para alguns, partiram da sueca Greta Thunberg. A ativista de apenas 16 anos chamou as promessas de combate ao aquecimento global de líderes mundiais de palavras vazias e imperdoáveis. E você vai ver também. Investigações da morte da menina Ágata. Parentes dizem que o tiro partiu da polícia, que nega. O governador defende a política de segurança do Estado. Delegados de todo o Brasil fazem recomendações para facilitar a solução de crimes. E em Brasília, as discussões sobre a proposta de exclusão de pena para policiais em situações de conflito. E mais, Ceará novamente sob ataque. Às 7 horas da noite, todas as vans do transporte público pararam de circular em Fortaleza e região metropolitana para evitar prejuízos e risco aos passageiros. Aumenta a pressão pelo impeachment de Donald Trump. A operação para repatriar milhares de clientes da operadora de turismo mais antiga do mundo. O Avaí vence a primeira em casa no Campeonato Brasileiro. 3 dias depois da morte da menina Ágata, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se posicionou e defendeu a política de enfrentamento à criminalidade do governo do estado. A Ágata morreu com um tiro nas costas no complexo do Alemão durante uma ação policial. A Kombi onde a menina Ágata Félix, de 8 anos, foi baleada passou por uma perícia complementar. 8 policiais militares que participaram da ação no complexo do Alemão prestaram depoimento na delegacia. O delegado responsável pela divisão de homicídios disse que vai manter o conteúdo dos depoimentos dos PMs em sigilo para não atrapalhar as investigações. As armas dos policiais foram apreendidas, pistolas e fuzis. A polícia quer identificar o calibre da arma que matou Ágata e tentar descobrir se a arma é uma das que foram apreendidas. Mas o delegado não deu certeza se isso vai ser possível, porque no corpo da menina foi encontrado apenas um fragmento da bala. Ela estava com a mãe voltando para casa quando foi atingida pelas costas. A polícia militar disse que não fazia operação na comunidade, mas que houve tiroteio com bandidos. Testemunhas negam, dizem que os policiais atiraram contra uma moto que passava no local. A divisão de homicídios vai fazer a reconstituição do crime. Não podemos precisar uma data, ela vai ser realizada tão logo. Todas essas perguntas, de onde partiu esse tiro, quem atirou, estava tendo confronto ou não, o tiro veio da polícia, o tiro veio do criminoso, tudo isso vai ser esclarecido ao longo da investigação desse inquérito policial aqui da Polícia Civil. Nesta segunda, 3 dias depois, o governador Wilson Witzel falou sobre o caso. Lamentou a morte de Ágata, mas defendeu a política de segurança. O meu sentimento é de pai, de que também quem tem um filho, uma filha de 9 anos, não é porque nós temos um fato terrível como esse que nós vamos parar o Estado. O Estado tem que continuar, eles têm que ter forças para trabalhar, todos têm que ter forças para trabalhar. A polícia não procura o confronto. Quem cria o confronto são as organizações criminosas que querem parar a segurança pública do Rio de Janeiro. E nós não podemos embarcar nessa canoa furada. Quero deixar bem claro que a gente não pode, de maneira nenhuma, ligar a morte da menina Ágata à política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios, ela vai investigar o fato em si, aquele fato específico. Não vou investigar a política de segurança porque essa está muito bem. Mas não foi assim que o mundo viu a morte de Ágata. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, recebeu uma carta de movimentos de favelas do Rio. No texto, eles dizem que a morte de Ágata é mais uma tragédia diretamente relacionada à política bárbara de segurança pública que está sendo conduzida pelo governador do Rio. Moradores do Complexo do Alemão e a família de Ágata protestaram na Assembleia Legislativa. Fizeram 1 minuto de silêncio. O protesto da ONG Rio de Paz foi com os nomes das crianças vítimas da violência no Rio. 57 nos últimos 12 anos. Ágata foi a 5ª este ano.
A Anistia Internacional criticou a política de enfrentamento do governo do estado. O governador diz, né, porque os traficantes simplesmente atiram. Se já sabe disso, tem que criar uma estratégia que evite que eles atirem. Não é que eles não criar uma situação em que eles atiram de lá e a polícia atira de cá e quem está no meio sofre e morre. Em Brasília, a morte de Ágata reacendeu a discussão sobre uma das medidas do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que está em análise no grupo de trabalho da Câmara. O ponto em debate é o chamado excludente de ilicitude, que exime policiais de punição em situações de confronto. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Giovana Teles. Boa noite, Giovana. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. O relator desse grupo de trabalho, o deputado Capitão Augusto, confirmou que a expectativa é que o grupo vote amanhã essa parte do projeto de lei anticrime feito pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O próprio relator me disse que não deve passar a proposta do ministro de ampliar o conceito de legítima defesa e a possibilidade de reduzir ou até extinguir a pena de um policial, dependendo da situação em que ele tenha cometido o excesso que levou à morte de alguém. Pela conta do relator, devem ser 10 votos contrários e apenas 4 a favor. A maioria dos integrantes desse grupo de trabalho tem sido contra as mudanças mais polêmicas propostas no projeto. A gente vai mostrar agora o que está atualmente no Código Penal sobre a excludente de ilicitude e qual é a proposta do governo. Atualmente, o artigo 23 do Código Penal diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Em parágrafo único, define que o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O texto do ministro Sérgio Moro não mexe com essas excludentes, mas inclui um parágrafo em que permite a redução da pena. Propõe que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de medo, surpresa ou violenta emoção. Outro artigo do Código Penal, o 25, diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O texto de Moro acrescenta 2 situações como legítima defesa. O agente de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O agente de segurança pública que previne a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. O ministro Moro e o vice-presidente Hamilton Mourão falaram sobre o assunto hoje. Eles defenderam o texto que o governo mandou para o Congresso e que amplia o conceito de legítima defesa. Avaliam que a comoção em torno do assassinato de Ágata Félix não deve nortear as discussões no Congresso. A proposição que nós colocamos dentro do projeto de lei anticrime diz respeito à legítima defesa. Né? Legítima defesa quando existe um cidadão ou um policial, se pensa muito em policial, mas nós também estamos propondo ali para a questão do cidadão, num enfrentamento de um criminoso. E, evidentemente, não é o que ocorre em relação à criança. Então, assim, respeitamos as opiniões contrárias e o que o parlamento decidir, evidentemente, o executivo respeita, mas o fato é que a situação não se aplica. Isso aí tem que ser discutido no Congresso, né? Óbvio que dentro, né, de um clima, vamos dizer assim, de emoção como está, né, pode prejudicar. Ano passado, durante a intervenção no Rio de Janeiro, tivemos 3 mortos, né? E ninguém toca nisso aí. Então tem que haver algum tipo de proteção. Na Câmara dos Deputados, desde ontem, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, tem afirmado que essa mudança proposta no projeto de lei anticrime precisa ser analisada com cautela e mais debatida. No grupo de trabalho que analisa o projeto, o relator defende o texto, mas, como a gente já falou, a maioria dos deputados é contra. E do grupo, provavelmente o projeto siga para o plenário. Outro caminho possível é ir para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. A decisão cabe a Rodrigo Maia. Eu defendo que os deputados do grupo de trabalho façam uma profunda reflexão e cheguem a uma conclusão e coloquem essa conclusão depois no plenário.
e vai caber ao plenário decidir. Eu sei que é um tema polêmico, eu não sou especialista na área de segurança para dizer para você qual é o melhor texto, mas tenho certeza que um debate mais 1 ou 2 semanas com mais profundidade vai ajudar a gente a tomar a melhor decisão. Esse fato lamentável da menina Ágata no Rio de Janeiro não vai influenciar em nada a aprovação do pacote do ministro Sérgio Moro e muito menos também essa questão da excludente. Porque quem conhece como que é o texto sabe que isso não obrigaria e muito menos dar qualquer tipo de licença para policial matar. A proposta do governo prevê excludente de ilicitude por medo, surpresa ou violenta emoção. E o que é mais grave, não apenas para agentes públicos, mas para qualquer cidadão. Será uma espécie de licença para matar. O grau de violência é bastante elevado no Brasil. O pano de fundo desse debate são 65 mil homicídios no país. Eu acredito que seria uma temeridade o Congresso Nacional aprovar uma proposta dessa. Giovana, um outro assunto que eu tenho com você hoje, o adiamento da reforma da Previdência no Senado. Tramontina, foi uma surpresa, viu? O presidente Davi Alcolumbre transferiu a votação da reforma da Previdência em primeiro turno no plenário, que estava prevista para amanhã e passou para quarta-feira, um dia depois. Marcou uma sessão do Congresso para a tarde de amanhã. Vão votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vetos do presidente Bolsonaro a 15 propostas aprovadas pelo Congresso. Entre os vetos, os do projeto de abuso de autoridade. Quem critica o projeto, aprovado por deputados e senadores, afirma que a proposta pode dificultar o trabalho de policiais, juízes e do Ministério Público. A proposta trata de situações que configuram abuso por parte de agentes públicos e estabelece punições também. Tramontina. Obrigado, Giovana. E daqui a pouco estará disponível um novo episódio do podcast O Assunto, amanhã conduzido pelo repórter Márcio Gomes. Ele trata de como a morte da menina Ágata refletiu nas discussões sobre o excludente de ilicitude. E neste episódio, o Márcio Gomes conversa com Fernando Veloso, que é especialista em segurança, e Fernanda Calgaro, jornalista do G1 em Brasília. Dá para ouvir no G1 ou no aplicativo de podcasts da sua preferência. Delegados de todo o Brasil vão apresentar ao Ministério da Justiça uma série de medidas que, se adotadas, segundo eles, podem ajudar a esclarecer homicídios. Cauã Peixoto tinha 12 anos quando foi vítima de uma bala perdida em Mesquita, na Baixada Fluminense. A morte completou 6 meses e a investigação não avançou. Eu não vivo, eu sobrevivo. Uma mãe depois perde um filho dessa forma, não vive. Eu simplesmente troquei meu luto por luta, porque eu quero a resposta. As famílias das vítimas no Rio quase sempre ficam sem resposta. Levantamento exclusivo do Monitor da Violência do G1 acompanhou 84 mortes violentas ocorridas no Rio em uma semana de agosto de 2017 e descobriu que 73% dos inquéritos de homicídios ainda estão em andamento no estado. Apenas 25% dos crimes tiveram autor identificado e houve apenas um caso de condenação. As dificuldades enfrentadas na investigação foram o assunto do primeiro Encontro Nacional de Departamentos de Homicídios, que divulgou esta carta com recomendações. A carta, que vai ser encaminhada ao Ministério da Justiça, lista uma série de medidas que podem facilitar a solução de crimes no Brasil. A Polícia Civil propõe, por exemplo, a criação de bancos de dados e cadastros que podem tornar mais rápido o trabalho da perícia em homicídios. A carta recomenda que a investigação de assassinatos não ultrapasse 24 meses, que sejam criados um Banco Nacional de DNA, um Cadastro Nacional de Identificação Papiloscópica de Impressões Digitais e um Cadastro Nacional de Armas e Munições. O chefe do Departamento de Homicídios do Rio diz que a identificação do autor de um disparo hoje é muito difícil pela falta de informações. Um banco de dados balístico, ele é de extrema relevância porque nós teremos uma prova científica para afirmar que aquela munição ou aquele estojo pertence à arma específica que fez aquele disparo. Ou seja, não vai parar nenhuma dúvida quanto à origem do disparo. Para esta promotora, o investimento em perícia pode ajudar a população a confiar mais nas investigações.
A própria população vai se sentir mais segura para fornecer, às vezes, algumas informações que não vêm. Se ela vê que o trabalho da polícia, em conjunto com o do Ministério Público, resolve os problemas e condena os culpados, ela vai se sentir mais segura para dar essas informações. A população brasileira está mais confiante no trabalho de combate à corrupção. É o que revela a pesquisa divulgada hoje pela Transparência Internacional. A pesquisa mostra que a sociedade brasileira é uma das mais engajadas no combate à corrupção. 82% dos entrevistados acreditam que podem individualmente fazer a diferença. E 57% afirmaram que relatar a corrupção pode levar a mudanças, bem acima da média dos outros 17 países da América Latina e Caribe, onde a pesquisa também foi feita. O levantamento também mostra que 54% dos brasileiros acreditam que a corrupção aumentou. Mas há 2 anos, esse número era bem maior, 78%. E quase metade da população acha que o governo tem feito um bom trabalho no combate à corrupção. Também é mais gente que em 2017. Esse cientista político vê avanços importantes retratados na pesquisa. A sociedade talvez comece a perceber que, ao longo desses últimos anos, faz sentido pensar que as instituições que vão punir aquele que é o corrupto e o corruptor, de fato estão funcionando. Mas é um dado novo em comparação àquilo que a gente tem da história no Brasil. E, nesse sentido, a gente precisaria ser um pouco cauteloso para verificar se a tendência vai se manter em edições futuras da pesquisa. Segundo o relatório, a pesquisa foi feita nos primeiros meses do governo Bolsonaro e não avalia novas ações adotadas por ele. Por isso, o diretor executivo da Transparência Internacional Brasil faz algumas ressalvas. O que nós estamos vendo são tentativas de interferência em instituições que já estavam garantindo autonomia. Então, por exemplo, a Polícia Federal, o COAF, a Receita Federal, estão ameaçadas na autonomia necessária para dar combate à corrupção. 22 ataques criminosos aconteceram no Ceará desde o fim de semana. 13 foram nesta segunda-feira. Do Ceará, as cenas se repetem. Em Fortaleza e mais 3 cidades do interior e região metropolitana, incêndios criminosos em carros de passeio, veículos das concessionárias de água e luz e principalmente ônibus. Os ataques começaram no fim de semana e se intensificaram. As autoridades acreditam que eles tenham sido coordenados por uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do Ceará. O secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, mandou um recado por uma rede social para os diretores de presídios. Os diretores, mais uma vez, o Estado está sob ataque. É para fazer e endurecer todos os procedimentos dentro da cadeia. Revista, revista e revista. À tarde, os próprios criminosos gravaram o ataque a um carro da Companhia de Água e Esgoto. Quase no mesmo horário, câmeras flagraram bandidos entrando numa van e ateando fogo. Às 7 horas da noite, todas as vans do transporte público pararam de circular em Fortaleza e região metropolitana para evitar prejuízos e risco aos passageiros. Quem depende de ônibus se deparou com a frota reduzida bem na hora de voltar do trabalho para casa. Uma medida anunciada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus e pela própria Secretaria de Segurança Pública. A Maria não viu nem sinal do ônibus dela no aplicativo que indica a localização dos coletivos. Até agora nada, já era para ter passado. Depois de muita espera, a Alicélia até que tentou embarcar com o filho, mas teve que esperar um pouco mais. Não tem como entrar. Não tem como, isso é um absurdo, além de demorar, a gente andando com uma criança. Olha aí o absurdo, parece uma lata de sardinha. Impeachment. A palavra voltou a soar no Congresso dos Estados Unidos depois de vir à tona uma conversa de Donald Trump com o presidente da Ucrânia. Trump teria condicionado a ajuda americana ao país do leste europeu em troca de uma investigação sobre as atividades de um adversário político dele, o democrata Joe Biden, o que é considerado crime. De Nova York, Jorge Pontual tem mais informações. Boa noite, Pontual. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Os democratas e parte da mídia estão acusando Trump de tentar usar esse caso da Ucrânia como uma interferência na eleição do ano que vem contra Joe Biden. Trump nega,
diz que conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre Biden, mas que não o pressionou. Trump não está levando a sério essa acusação. A conversa foi revelada por um denunciante, alguém da comunidade de inteligência não identificado, e por lei uma denúncia dessas teria que ser levada ao Congresso, mas o governo Trump decidiu mantê-lo em segredo. Para ter acesso, os democratas teriam que recorrer aos tribunais. É um risco, porque pode não dar em nada. Se Trump realmente usou seu poder de pressão sobre outro país em benefício político próprio, aí haveria razão para impeachment. Só que, mesmo assim, o Senado, que é controlado pelos republicanos, não condenaria Trump. Aqui nos Estados Unidos só se fala nesse assunto. Os jornalistas estão investigando e a situação pode ficar pior para o presidente. Já Joe Biden também está na berlinda, porque o filho dele, Hunter, se meteu em negócios complicados na Ucrânia. Biden teria usado o cargo de vice-presidente no governo Obama para ajudar o filho. Biden é o favorito entre os democratas para enfrentar Trump ano que vem. Só que esse caso pode enfraquecê-lo, Tramontina. Obrigado, Pontual. Com uma dívida equivalente a 8 bilhões de reais, a operadora de turismo mais antiga do mundo declarou falência. A empresa britânica Thomas Cook deixou 600 mil clientes na mão e obrigou autoridades do mundo inteiro a iniciarem uma operação para repatriar os turistas. A Thomas Cook chegou ao destino final. We have not been able to secure a deal to save our business. A empresa até tinha tentado um aporte financeiro de 200 milhões de libras, mas o governo britânico disse não. O ministro explicou que esse dinheiro só salvaria o grupo por semanas. Mas o contribuinte vai pagar pela volta dos britânicos barrados em outros países. A segunda vez em 2 anos. A companhia aérea britânica Monarch tinha falido em 2017 e o governo gastou 50 milhões de libras para trazer de volta 84 mil passageiros. Agora são 150 mil clientes britânicos da Thomas Cook. O repatriamento deve custar o dobro. O primeiro-ministro falou em estudar maneiras para que agências de turismo se protejam de falências no futuro. Só 1 em cada 7 britânicos entra em agências de viagens. Essas pessoas tendem a ter mais de 65 anos e são de um grupo socioeconômico mais baixo. Quer dizer, tem menos dinheiro para gastar, segundo a Associação Britânica de Agentes de Viagens. A falência ligou o alerta em vários destinos turísticos. Esse presidente de uma associação grega de agentes de viagem disse que é como um terremoto e eles ainda esperam pelo tsunami. A falência deixa em risco 22 mil empregos. E todo mundo está preocupado, não sabemos nada. Hoje foi o último voo de uma companhia de 19 milhões de clientes por ano. A empresa que produziu tantas férias inesquecíveis deixou uma triste memória. A Ferrari conseguiu uma dobradinha no Grande Prêmio de Singapura. Sebastian Vettel quebrou um incômodo jejum e chegou em primeiro depois de 22 corridas. Charles Leclerc terminou em segundo e Max Verstappen, da RBR, fechou o pódio no terceiro lugar. E mesmo em uma corrida em que tudo deu certo para a Ferrari, a equipe italiana precisou contornar o temperamento de sua jovem promessa. É o tema do comentário de Reginaldo Leme. Mesmo ainda em início de carreira, um jovem piloto com talento para ser estrela sente-se no direito de exigir. Isso não é novidade na Fórmula 1 e foi o que vimos com Charles Leclerc em Singapura. Como novo ídolo da torcida, Leclerc quer para si tudo o que ele acha ter direito. E não importa se o companheiro de equipe é um tetracampeão mundial. Leclerc era líder da corrida quando a Ferrari escolheu chamar primeiro Vettel para a troca de pneus. A ideia era ganhar o segundo lugar de Hamilton para deixar os 2 carros da equipe italiana na frente. O plano deu tão certo que logo em seguida, quando foi a vez de Leclerc parar, ele voltou atrás de Vettel. A estratégia de dobradinha funcionou, mas agora com o alemão em primeiro. Leclerc não ficou nada feliz. Exigiu explicações da equipe, dando a entender que queria a posição de volta. A resposta foi seca e direta. Foque na corrida e tome cuidado para os 2 carros chegarem inteiros ao final. Lidar com gênios não é fácil. O carro, a Ferrari parece ter ajustado para brigar de igual para igual com a Mercedes. Agora falta encontrar o equilíbrio, segurar o ímpeto da jovem promessa
e manter em alta o entusiasmo do veterano campeão. Líderes de mais de 60 países se reuniram em Nova York para a Cúpula de Ação Climática. O Brasil ficou de fora. Como vocês se atrevem? Vocês roubaram meus sonhos, minha infância, com suas palavras vazias. Entre lágrimas e com raiva, a jovem ativista sueca Greta Thunberg disse aos líderes mundiais: as gerações futuras nunca vão perdoar vocês. Além do discurso memorável de Greta, aqui nas Nações Unidas, os líderes dos países convidados a falar se limitaram a fazer mais promessas vagas. Nada que mude o que já vem ocorrendo. A atmosfera continuará se aquecendo. Dados de várias organizações de cientistas, divulgados aqui na Semana do Clima, concordam numa coisa. Mesmo que todos os países cumpram o que prometeram no Acordo de Paris em 2015, o aquecimento será de 3 graus Celsius em 2100, em vez de 1,5, como foi combinado. A China, maior emissor de CO2, não apresentou novas metas, decepcionando a ONU. A Índia prometeu dobrar a energia renovável, mas vai continuar queimando carvão. E os Estados Unidos sequer participaram da cúpula. O presidente Trump, que não foi convidado a falar, passou de surpresa, só para dar um alô, e ganhou um olhar zangado de Greta Thunberg. À margem da cúpula, numa reunião da Aliança pelas Florestas Tropicais, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um novo fundo de 500 milhões de dólares para a Amazônia. A França vai doar 100 milhões de dólares. O ator Harrison Ford, representando a organização Conservation International, disse que esse dinheiro vai para os indígenas e a sociedade civil, quem tem os pés na lama. Qualquer recurso que seja oferecido para o Brasil deverá sempre obedecer à decisão brasileira de como utilizar recursos, né? Nós somos uma nação soberana que sabe cuidar do meio ambiente, sabe como lidar com as suas decisões e, portanto, nenhum oferecimento de ajuda será fora desses parâmetros. O Brasil não participou dessa reunião, mas, segundo Macron, será bem-vindo se quiser participar dessa aliança. O presidente Bolsonaro não foi selecionado para falar na cúpula do clima. Ele chegou a Nova York no fim da tarde e amanhã abre os debates na Assembleia Geral da ONU. Aqui no Brasil, o Ministério da Defesa apresentou um balanço deste primeiro mês da participação das Forças Armadas no combate às queimadas da Amazônia. A operação começou no dia 24 de agosto e desde então os militares atuaram por terra em 571 focos de incêndio na Amazônia. Pelo ar, os aviões das Forças Armadas ajudaram a apagar 321 focos. 63 pessoas foram presas por crimes ambientais, 4 madeireiras interditadas, 6 embarcações, 15 caminhões, 5 tratores e uma escavadeira foram apreendidos. 60 balsas de um garimpo ilegal foram destruídas e 112 multas aplicadas, somando 36 milhões de reais. Apesar da atuação dos militares, o total de infrações caiu quase 60% nesse período. De acordo com o INPE, os focos de queimadas caíram este mês. A média histórica para setembro na Amazônia é de 33.426 focos. Em setembro do ano passado, foram 24.803. Este mês, até o dia 22, foram 17.095. Para o representante do Instituto Chico Mendes, a maioria das queimadas tem origem criminosa. 99% do fogo é de origem humana. Aí nós temos que separar um pouco. Tem aquelas que são passíveis de autorização e aquelas que não são passíveis de autorização, né? Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Os militares foram autorizados a atuar no combate aos incêndios na Amazônia até 24 de outubro. Enquanto apresentava o balanço da operação, o ministro da Defesa repetiu várias vezes que a situação do fogo na região amazônica está sob controle. Está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. O que tem é aquele arco do calor, do fogo, ali realmente preocupa mais. É isso aí. Mas ainda está na média dos outros anos. Não estou dizendo que isso aí é bom. Não é bom. Mas ele não está alarmante em relação aos outros anos. O Avaí venceu a primeira partida em casa neste Brasileirão,
O Caio Ribeiro já está aqui no estúdio para contar tudo para a gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Tramontina. O campeonato está nesse momento interessante, né? Os times de baixo começaram a reagir. Hoje foi a vez do Avaí, que recebeu o Atlético em casa e venceu a primeira ao lado do seu torcedor. É verdade que o Atlético jogou com o time reserva, né? Poupou seus principais jogadores por conta do compromisso da Sul-Americana. Mas esse é o gol da vitória do Jonathan depois da cobrança de escanteio. Repara que o jogador do Atlético consegue salvar em cima da linha num primeiro momento, mas o Jonathan confere o rebote, faz o gol da equipe do Avaí, gol da vitória, final Avaí 1, Atlético que continua num momento bem irregular, 6 jogos sem vencer, 0. Agora, fechada a rodada, como é que ficou a classificação? Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, Tramontina, porque aqui em cima não muda muita coisa. Continua o Flamengo como líder, o Palmeiras como principal perseguidor, Santos, Internacional, Corinthians e São Paulo fechando a zona de Libertadores. Aqui embaixo a gente tem mudanças. A Chape agora é a lanterna, com a vitória do Avaí, que continua ali na zona do rebaixamento. O Cruzeiro ainda demorando um pouquinho para reagir e o Fluminense em 17º. Com a vitória do final de semana, o CSA, pela primeira vez na competição, sai da zona do rebaixamento. Caio, hoje nós tivemos uma grande festa em Milão, né? A FIFA premiou os melhores jogadores, as melhores jogadoras da última temporada. Teve alguma surpresa? Não acredito. Eu acho que realmente os prêmios foram dados para os melhores. Vamos começar primeiro com os internacionais. Lionel Messi como melhor jogador, ele concorria com Van Dijk, zagueiro do Liverpool, que ficou em segundo, e o Cristiano Ronaldo. Jill Ellis, treinadora dos Estados Unidos, incontestável. Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, um baita cara, concorrendo com Guardiola e Pochettino, são 2 nomes de peso. E a Megan Rapinoe, que foi indiscutivelmente o grande nome dos Estados Unidos na conquista do Mundial. Aqui, sem nenhuma surpresa. Vamos falar um pouquinho dos brasileiros? Que a gente tem um segundo telão. O Alisson, melhor goleiro da temporada, atualmente o melhor goleiro do mundo, fez um ano brilhante com a camisa do Liverpool. O Marcelo surpreende um pouco. Acho que o Marcelo teve uma temporada um pouquinho abaixo, mas é um craque e foi lembrado com a lateral esquerda. E a Marta, nossa super craque, 6 vezes eleita a melhor do mundo, também ficou na seleção das melhores de 2019. E teve também um prêmio especial para o Brasil. Teve um prêmio e esse enche a gente de orgulho. Acho que o nosso coração transborda na hora que a gente vê essas imagens, a história da Silvia e do Nicolas. Contando um pouquinho, só para quem não está tão familiarizado. O Nicolas é palmeirense, ele é cego, ele é deficiente visual e a mãe dele, a Silvia, escolheu o Nicolas. Ele não é filho biológico, ele é filho adotivo. Ela era a 13ª pessoa na fila. E eles foram descobertos nesse jogo que a gente está vendo, num Palmeiras e Corinthians, pelo nosso grande Marco Aurélio Souza, o Tchê, que teve a sensibilidade de encontrar no meio de 40 mil pessoas uma história para emocionar primeiro o Brasil e agora o mundo inteiro. Não sei o que foi mais bonito, Tramontina. A história do Nicolas e da Silvia ou o depoimento que ela deu na hora de receber o prêmio. Dá só uma olhada. E um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da TV Globo, Marco Aurélio Souza. Ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. Agradeço muito à FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol, que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte e hoje representar não só meu filho, mas todos do mundo que têm alguma deficiência e que precisam de oportunidade. Obrigada. Lindo, né, Tramontina? Que bonito. Ele não enxerga. Futebol e inclusão, muita coisa a ser feita. Eu acho que isso é a coisa mais bacana. A gente não precisa falar só de vitórias e conquistas. A gente tem que olhar o esporte de uma maneira inclusiva e como ele transforma a vida das pessoas. O Nicolas não enxerga, mas ele faz questão de ir à maioria dos jogos do Palmeiras e é a Silvia, a mãe dele, que narra tudo o que está acontecendo em campo. Legal, é muito bacana. Muito bonita a história, merecido. A gente está muito orgulhoso. Parabéns a Silvia. Parabéns para ela. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. A seguir tem Conversa com Bial. Boa noite a todos e até amanhã.